Oi, pessoal! Lembra que a gente fala para vocês o tempo inteiro que aqui na Qualiar a gente acredita que sustentabilidade é uma rede, né, de grandes especialistas? A gente vai começar a mostrar isso na prática para vocês, trazendo pessoas que trabalham com sustentabilidade na vida real. Tá? Hoje a gente está aqui com a Meta Construções Industrializadas, que é uma grande parceira nossa, é uma cliente ao mesmo tempo, porque ela aplica essa questão da construção a seco, a questão da construção modular, tem toda uma área também de containers. Então eu quis fazer questão de trazer essa informação para vocês hoje, para tirar alguns mitos, né, que os arquitetos ainda têm de resistências, ou de uma visão, às vezes, de 20 anos atrás e não é mais. Então, a gente está aqui com a Laila, uma das sócias proprietárias, né, da Meta. Isso. Oi, gente, tudo bem? Bom, falando um pouquinho sobre sustentabilidade, né, eu acho que é super interessante a gente primeiro abordar uma questão que é uma grande dificuldade hoje em obra. Não existe jeitinho dentro do processo de construção industrializada. É uma construção planejada, ela é pensada antes do início da fabricação. Então, todos os perfis metálicos que a gente usa são utilizados em light steel frame, uma solução híbrida entre aço pesado e aço leve, que é o light steel frame, e é uma construção de fato a seco. Ela é sustentável, não tem praticamente uso de água. O desperdício, ao passo que as obras convencionais têm um desperdício aí em torno de 20%, 30%, o nosso é só de 1% a 3% de tudo que é aplicado na construção. Outra coisa que é uma grande vantagem do nosso processo construtivo é a questão de ser reaproveitada. Se, porventura, a gente edificar em algum lugar e, por algum motivo, tiver que transportar aquela edificação para outro lugar, a gente não precisa destruir aquilo que já foi concebido no primeiro momento. A gente pode simplesmente desmontar aquela obra e remanejar para outro local. Então, nesse sentido, ela se torna, por N motivos, uma construção de fato sustentável. E uma dúvida que, às vezes, as pessoas têm é de que, como a inovação aqui no Brasil, porque isso lá fora já se faz há muito tempo, isso realmente está sendo aplicado no Brasil ou é uma coisa ainda de estrangeiro? Ela é, de fato, algo que está muito disseminado fora do país. Então, isso tem na Europa, nos Estados Unidos, enfim, no Japão, em todos os lugares. Aqui no Brasil, ela está chegando agora. Não existem empresas que fazem o que a gente faz da forma que a Meta faz. Existe uma confusão de conceitos, achando, por exemplo, que a construção modular é uma construção de reutilização de container. Então, isso não é uma reutilização de container, que é também uma alternativa sustentável. Só que o container ele não foi concebido para fins construtivos. Ele foi concebido para transporte modal. Isso é fundamental, porque um dos mitos, o que está bombando aí na internet, todo mundo está na moda, vamos usar container. E não é tão fácil assim, né, Laila? Não é tão fácil. Primeiro que ele é uma chapa de aço mesmo. Então, aquilo lá esquenta. Se você não faz um tratamento térmico, acústico até naquele container, para você habitar o interior desse container, você vai viver dentro de uma lata. Então, você não consegue habitar. Outra coisa, ele tem uma limitação de espaço, ele tem só 2,44 de largura, ou por 12 metros, ou 12 ou 6 metros de comprimento, mas largura ele só tem 2,44, então ele é limitado. Outra coisa também é que você não sabe o que foi transportado nesse container ao longo desses 10 anos de transporte modal, alguma carga radioativa, alguma coisa, tem que se fazer uma descontaminação desse container antes de habitar. Enfim, as paredes do container, elas são estruturais. Quando você retira alguma parte dessa parede, você está mexendo com a estrutura do container. Então, você tem que ter uma mão de obra que, de fato, saiba trabalhar com container. Então, não é fácil. Quando você começa a colocar na ponta do lápis tudo que você tem que fazer com o container para ele se tornar, no mínimo, confortável para a habitação, ele já não se torna mais viável economicamente. E a questão da vida útil, por exemplo, de um container ou da aplicação prática na vida real, a pessoa quer ali ser flexível, ela quer poder mexer, às vezes, pregar alguma coisa, pendurar uma prateleira numa residência, Então, qual a vida útil assim de um container e os cuidados e os problemas que vocês na prática estão vendo com esse uso, indiscriminado do container? Então, no transporte, o container é descartado dos portos, a gente está falando de container marítimo, Ele é descartado depois de 10 anos de uso, Ele tem realmente uma vida útil muito prolongada, ele pode ser utilizado, só que ele não é algo que é fácil de se realizar a manutenção,
porque aquela chapa de aço é uma chapa de aço grossa, né? Além disso, você tem que colocar todas as instalações prediais por dentro do container, né? Você tem que colocar o gesso acartonado, aquela coisa toda. Então, você tem que ter uma mão de obra que saiba trabalhar com container. Agora, a construção industrializada, não. A construção industrializada, ela segue aquele mesmo conceito modular, né? Ele não é só travado em 2 tipos de tamanho. A gente tem, por exemplo, a Meta trabalha com 6 tipos de tamanho de módulos e eles podem ser combinados de forma diferenciadas. Só que ele é uma solução que é fabricada para fins de habitação. Essa é a grande diferença. A vida útil já do aço que a gente utiliza na nossa obra, por exemplo, é de no mínimo 300 anos, só para você ter uma ideia. Então, é uma obra que realmente a gente consegue passar de geração a geração, né? O container não, ele é um arranjo. Ele é um arranjo. Então, a gente não tem nem como projetar, de fato, qual que é a vida útil que um container tem, entendeu? Então, assim, já modular, não. A gente pode fazer edificações maiores, com 2, 3, 5, 10 andares. A gente chegou de um fórum internacional no final do ano passado, que a gente viu um prédio de 32 andares de construção modular. Então, esse realmente é o objetivo da empresa, né? Ao longo do tempo, a gente começar a projetar edificações até maiores. Então, a minha pergunta sempre dessa comparação dos 2 sistemas, de container e sistema modular, é porque eles trabalham com os 2. Então, eles não estão aqui para defender um ou outro, né? A gente vê que o container vocês usam para determinados usos, né? Muito para esses usos temporários, de canteiro de obra, feiras, né? O container ele tem suas aplicações, tá? Se for uma aplicação, às vezes, comercial, né, temporária, né, pequena, ele realmente cabe, tá, para o uso. Canteiro de obra, né, porque ele é muito resistente, dá para se trabalhar muito com container. Agora, para fins de habitação permanente, aí não. A gente, dentro da construção industrializada, a gente tem todo um tratamento, né? A gente primeiro fabrica a estrutura metálica mesmo, o aço pesado, depois o light steel frame, depois a gente preenche internamente com gesso acartonado, né? Por dentro da alma oca do aço, a gente coloca lã mineral, que faz toda aquela questão da conservação térmica e acústica. As instalações prediais, elas ficam todas dentro desse perfil de aço, escondidas. Outro ponto de sustentabilidade também é que a Meta, por exemplo, já utiliza o sistema PEX, que é um sistema de mangueiras hidráulico, né? Que você não tem emenda, você economiza água, né? As instalações elétricas também ficam por dentro. Depois você vem com o chapeamento por fora da parede com placa USB, membrana hidrófica com a barreira de proteção, né, de umidade, e por fora o revestimento externo, que aí pode ser placa cimentícia, siding vinílico. A gente tem uma série de revestimentos que a gente pode aplicar para que ele, inclusive, fique mais parecido. Aliás, ele fica idêntico a uma solução convencional. Quando você entra numa construção industrializada, você não sabe identificar se ele é uma construção de fato industrializada ou se ele é uma construção convencional, né? Aí ele tem várias vantagens que carrega, principalmente a questão da velocidade. E que você falou num ponto legal, que aqui para o Brasil a gente ainda tem muita restrição, porque a gente vem de uma cultura de uma alvenaria e de um sistema de construção de constrói e quebra. Então, você faz alvenaria para quebrar e passar a instalação. Aí você faz instalação sem ser tudo muito bem calculado. Então, acaba que é uma construção que gera muito resíduo, demora muito, né? E o que a intenção desse sistema, que eu vejo de grande vantagem, é de trazer um planejamento muito bem feito desde o início. Você falou uma série de itens técnicos que, às vezes, a gente, como arquiteto e engenheiro que nunca trabalhou com esse tipo de sistema, já até dá um certo medo. Nossa, é muito complicado. Não, é ter que estar em contato direto com a indústria que vai fazer para você nascer pensando em como que vai ser construído. Exatamente. Por exemplo, para a gente conceber um projeto de arquitetura modular, a gente tem alguns parâmetros, né, de tamanhos de módulo que devem ser combinados, né? Por exemplo, uma preocupação muito que a Meta tem com o direcionamento das calhas, para onde a calha vai cair, né? Grau de telhado. A gente trabalha também com telha térmica, uma telha sanduíche. Então, ela preserva também essa questão, né, da térmica, né, e acústica da edificação. Então, você tem que conceber todo o projeto. Todo o projeto, a gente já trabalha com o sistema no Revit, a gente já está trabalhando no Revit. Então, a gente tem condição de, antes de começar a produção, a gente identificar possíveis interferências que podem acontecer ao longo dessa fabricação desse projeto. Depois que a gente faz todos os projetos, a gente compatibiliza todos eles e a gente passa para a fabricação. Como é uma fabricação pensada antes
né? Não existe aquele problema de parede torta, problema de prumo, problema de esquadro, nada. Ele é uma construção simplesmente projetada, porque o projeto, na convencional, a gente já faz, né? Só que ela acontece, a gente não entrega, por exemplo, um projeto para uma pessoa, um mestre de obra que, por exemplo, não tem um conhecimento técnico, né? Na realidade, hoje a gente entrega o projeto para um montador dentro da indústria que é treinado para montar aquilo que o engenheiro e o arquiteto pensaram antes. Uma coisa interessante também, que eu vivenciei, porque a gente foi para a fábrica da Metric, conhecer, entender, porque uma das preocupações dele era a parte térmica e lumínica, e a gente da Qualiar foi lá ver como é que era isso, né, de perto. Uma das coisas que eu fiquei mais impressionada foi esse cuidado de eu preciso mostrar para o arquiteto que o sistema modular, ele não vem para engessar a tua criatividade. Né? Então é um cuidado de tipo, crie o que você quiser e a gente vai te ajudar a adaptar para esse sistema construtivo. Então lá eles tinham tanto situações e casas de estilos completamente diferentes para mostrar que basta o arquiteto querer nascer dentro de um sistema industrializado. E outra coisa que eu achei interessante é que uma das grandes carências do cliente da construção é a ter certeza em relação aos custos, né? Então, lá na Meta, a gente chegava para conhecer, eles falavam, eles têm planilhado absolutamente tudo, porque é uma indústria. Então, eles sabem, dão certeza para o teu cliente de quanto vai sair a obra. Então, a gente sai dessa obra improvisada e desse sofrimento que o cliente passa de entrar num processo de obra sem saber quanto vai gastar. Isso não pode acontecer, né? Exatamente. A gente faz primeiro uma parte de estudo preliminar, que é identificar as necessidades, o sonho do cliente mesmo, colocar num papel. Depois a gente faz o projeto executivo, a gente passa por essas fases para evitar realmente a perda de controle do gasto, do investimento daquele cliente na obra. Fizemos o projeto executivo todo, então a gente já tem condição de, naquele momento, já apresentar um orçamento exatamente do que ele vai pagar. Então, ele não vai planejar, por exemplo, gastar 300 mil reais ou 200 mil reais e ele gastar 250, 300 mil, ele se perder no meio do caminho, né? Então, a gente apresenta aquela coisa, aquele orçamento realmente assertivo, de fato, que ele vai pagar pela edificação, entendeu? Mas a criatividade dá para a gente utilizar a todo vapor, mesmo numa solução industrializada. Inclusive, Júlia, essa questão, ela foi muito pensada, é uma preocupação da Meta. Porque se a gente for avaliar container, por exemplo, a gente tem praticamente 2 ou 3 modelos de tamanho de container. Então, você não tem como trabalhar muito aquilo, né? Justamente para ter essa possibilidade de flexibilização, a gente desenvolveu 6 tamanhos. Então, assim, a gente tem, por exemplo, um módulo que é para você adaptar num corredor, um módulo menorzinho, que às vezes o cliente não precisa de um ambiente tão espaçoso. Vale destacar que o nosso módulo, inclusive, ele é até mais largo do que a largura de um container de 2,44. A nossa largura, ela é de 3 metros, né? Então, a gente já tem uma flexibilidade bem maior. Essa questão de 60 centímetros já dentro de um projeto de arquitetura, ela faz muita diferença. Eu imagino para uma acessibilidade e para um quarto, né? Quando a gente já está pensando aqui na largura de colocar uma cama, ter circulação e atender normas de acessibilidade, 2,44 realmente é uma adaptação que não é focada no conforto do usuário, né? Outra coisa interessante do nosso processo é porque, já que ela é uma solução pensada, a gente instala os nossos módulos em cima de uma fundação. A gente não usa aquela fundação radier tradicional. A gente usa uma solução de fundação elevada. Ela tem que ser elevada aqui no mínimo uns 60 centímetros. Por quê? Ele é o espaço suficiente para uma pessoa acessar por baixo. A gente não está aqui reinventando a roda, a gente está se espelhando em empresas no mundo que já trabalham com soluções industrializadas. Então, a gente está realmente importando tecnologia. Se a gente observar os programas americanos que costumam aparecer, geralmente eles têm aquele espaço embaixo. Por quê? Aquilo lá é pensado, né? Eles jogam todas as esperas das instalações prediais para baixo. Então, para a gente fazer algum tipo de manutenção, se a obra vier a precisar, ele vai por baixo da residência sem necessariamente ter que acessar por dentro. Então, e se tiver algum tipo de manutenção por dentro dela, é muito fácil de se realizar, porque a gente trabalha com gesso acartonado, né? Então, com lã,
A lã de PET, por exemplo, se molhar por algum tipo, ela tem condição de ser reaproveitada. Então, assim, é muito fácil de a gente utilizar isso, entendeu? Então, a gente instala o módulo em cima de uma fundação que é elevada, né? E facilita bastante a questão de manutenção, entendeu? Gente, eu achei fantástico, porque pra gente foi um aprendizado quando a gente foi na fábrica da Meta, eles têm um cuidado, e essa ideia da Qualiad trazer quem domina o assunto. Vamos parar com essa prática do mercado de ir para a internet, acreditar em lenda e coisa que está falando sem estar ali falando com o especialista. Queria agradecer, Laila, né? E já dizer para vocês que eu já pedi para eles toda uma palestra de como projetar com esse tipo de sistema. Exatamente. Tá bom, gente, foi um prazer. A Meta também agradece o convite, viu, Júlia? A gente está sempre à disposição de vocês, para o que deve é. Obrigada.